Nesta noite, como temática simples, vamos falar sobre as mulheres médiuns. Naturalmente, falar sobre a mulher é algo especial, não é verdade? E se comemora, se fala tanto, mas o Dia da Mulher são todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E, naturalmente, viajamos pela história, pelo tempo, em busca de encontrar resquícios, em busca de encontrar referências sobre as mulheres médiuns. E a Bíblia está repleta, referta de mulheres médiuns. Não obstante, num período em que a mulher era muitas vezes deixada à margem, desconsiderada, e chegou até um período, um tempo em que a mulher sequer tinha alma. Imagine. Já pensou, Eva, que situação? Mas foi assim. Nada melhor do que caminhar, evoluir, para entender que cada um, homem e mulher, tem o seu papel na sua história, na história de vida e, sobretudo, no processo evolutivo a que fomos convidados, cada um de nós. A doutrina espírita ela vem nos falar a respeito exatamente de que o espírito não tem sexo. O sexo aparece a partir do momento em que reencarnamos, ora como homem, ora como mulher. São oportunidades evolutivas para que nós possamos aprender em cada situação, em cada contexto, aprender o valor da vida, mas, sobretudo, o convite maior que chega para nós é exatamente o convite de conviver uns com os outros. Naturalmente, como eu disse, na Bíblia, que está repleta de casos de comunicações espirituais. E antes de nós adentrarmos propriamente dito neste assunto, eu gostaria de, naturalmente aqui entre nós, convidando os universitários para nos ajudar, o que significa realmente ser médium? Qual é a definição de médium? Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. Médium, preste atenção. É claro que vocês já sabem, mas vamos só recordar. Médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a presença dos espíritos. Num grau qualquer. A presença dos espíritos, e por este fato, é médium. Percebem? Há diversas mediunidades. As mediunidades ostensivas, a psicofonia, a psicografia, a psicopictoriografia, a vidência, a audiência. E há também, poderíamos dizer, outras mediunidades, não é não, Eva? Mais sutis, tipo a intuição. Então, eu poderia dizer que todos nós, de alguma forma, temos mediunidade. E, em especial, as mulheres. Depois eu vou explicar por quê. Mas aí, veja bem, quando Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, faz essa colocação, nos reportamos também aquilo que o apóstolo Paulo já falava. Ele dizia que vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E quantas vezes nós
sentimos, nós não percebemos, nós não ouvimos a presença desses espíritos, ora amigos e ora também aqueles outros aos quais nós devemos pelos equívocos do passado. E, naturalmente, estes também são amigos, até mesmo aqueles ditos, entre aspas, obsessores. E que Joana de Ângeles, com muita sabedoria, ela diz que são nossos educadores inconscientes. São eles que nos mostram a verdade, aquela verdade que a gente não quer ver. São eles que nos apontam, né? Olha, perceba, você é muito orgulhoso, você é muito vaidoso, você é muito... E a gente não gosta de ouvir, porque, na verdade, a gente sente aquele impacto e vê que eles têm razão e que a gente precisa urgentemente modificar nossa índole, modificar nossa maneira de ser. Daí, naturalmente, nós sermos convidados para começar a trabalhar aquela reforma tão necessária que se chama reforma íntima. Mas voltemos, como eu disse lá atrás, na história, onde uma mulher, ou melhor, uma menina, uma jovem de 16 anos, percebera, sentira-se envolvida pela presença do anjo. E este fato é tão autêntico que está em todos os evangelhos. Quem poderá negar este diálogo de Maria com o anjo e a sua completa doação? Ela queria receber o maior espírito que já chegou à face da terra, Jesus. Era médium? Sim ou não? Outra pessoa, também do período, da época de Maria, a Isabel, a sua prima, não é? Está lá também um relato na Bíblia, quando elas se encontraram, Isabel, já de uma certa idade, né? Que carregava consigo um fardo pesado por não ter filhos, que era algo tremendamente pejorativo para uma mulher, não ter filhos. Mas eis que um anjo novamente vem ao encontro daquela mulher e fala ali que ela iria ser mãe. Ora, que alegria, que momento extraordinário na sua vida ao saber que ela iria ser mãe. Muitos não acreditaram. Imagine só uma pessoa naquela idade. Mas Deus tem seus caminhos. E era exatamente aquele espírito que seria o precursor. João, o Batista, queria exatamente, conforme estava nas Escrituras, abrir os caminhos para a vinda do Messias. E quando se encontraram as duas grávidas, era como se aqueles dois espíritos que estavam ali, João e Jesus, exultavam, poderíamos dizer assim, pulavam de alegria no ventre de suas mães, como num momento de reencontro. E aí eu poderia também dizer, dentro deste contexto, que independente de você ter mediunidade ostensiva ou não, as mulheres, ao engravidarem, elas estão literalmente sendo envolvidas pela
psicosfera daquele espírito que se aproxima do seu campo perispiritual, ela estaria também incorporando. Seria assim, Eva, o termo? A mulher estaria incorporando um ser devido à proximidade daquele espírito no campo da mãe? Poderia ser assim também? Porque quando nós estamos sendo médios, intérpretes, como disse ali o jovem, entre os dois mundos, o espírito se aproxima do nosso campo, não é isso? Não é assim? E nós sentimos envolver, sentimos as emoções, os sentimentos daquele ser. Isso não acontece com a mãe? Ela não sente uma carga emocional diferente? Ela sente desejos, vontades, de repente, tantas emoções ficam à flor da pele? Então, a doutrina espírita nos explica isso. Mas caminhando um pouco mais na história, vieram as mulheres do período da Idade Média, que tinham exatamente esta sensibilidade, este contato com o mundo espiritual, este intercâmbio, e eram consideradas as bruxas. E quantas delas não foram queimadas? A Joana d'Arc, aquela menina, não é? Que soube enfrentar um exército, uma mulher, em plena Idade Média, que ouvia vozes e que hoje é considerada a padroeira da França. Vejam só. Quantas mulheres ao longo da história nós poderíamos citar? E, naturalmente, eu convido vocês a adentrarem neste universo para perceberem o legado das mulheres. Estas são as mais famosas. E as anônimas, que nós poderíamos dizer? Aquelas que, no silêncio das suas atividades singelas, se dedicam ao intercâmbio espiritual, resgatando vidas, consolando corações, acolhendo espíritos sofredores. Estas mulheres merecem a nossa reverência, a nossa gratidão. E por que não dizer das mães? As mães é como se tivessem, digamos assim, aumentado o seu potencial de perceber no olhar que o filho não está bem. De perceber no próprio caminhar, quando ela escuta que o filho está chegando em casa, ou a filha, que algo não está bem. Eu poderia também dizer, ampliando, quiçá, este entendimento, que isso também seria um grau de mediunidade. E nós poderíamos também acrescentar aquelas mulheres dedicadas que nos falam os livros, e eu procurei alguns livros que se reportassem às mulheres médiuns e encontrei poucos. Porque, na sua maioria, se reportam aos homens médiuns, com todo o seu valor, naturalmente. Mas parece que as mulheres são um pouco ainda esquecidas. Mas voltando para cá, para a nossa realidade de Brasil, uma das mulheres se destacou pelo seu trabalho, sobretudo na área mediúnica, que tinha diversos tipos de mediunidade e que é conhecida de todos nós,
a Ivone A. Pereira, Amaral Pereira, contemporânea nossa. Que riqueza o seu trabalho. Que riqueza, que beleza ela nos traz os relatos do mundo espiritual através dos livros. Mas eu poderia ressaltar, entre tantas obras que ela trouxe, Memórias de um Suicida, mas se destaca para mim, no meu entender, sobretudo, não só esta gama de trabalhos que ela trouxe com o mundo espiritual, mas a coragem. Coragem que é tão própria de todas nós, diante das adversidades. Mas a coragem de se desnudar através de uma obra, falando das suas existências passadas, onde ela delinquira, caíra, através do suicídio. É preciso coragem para desnudar a alma e falar dos seus pontos mais frágeis. Então, percebam que esta mulher que caiu em outras experiências passadas, que começa com o livro Nas Oragens do Pecado. Quem já leu este livro? É uma de suas reencarnações. A primeira que ela relata, onde ela cometera o suicídio. De forma indireta. E tantos outros livros que seguem. O Drama da Bretanha. E até no Brasil, antes de reencarnar como Ivone. Leiam estes relatos de vida, para se identificarem na condição de seres humanos evoluindo. E se nós descobríssemos as nossas vidas passadas? Tantos buscam, querendo, achando que seria interessante. Mas ninguém sabe a carga emocional e espiritual ao descobrir nossos equívocos tremendos. Melhor deixar o véu do esquecimento para o nosso próprio equilíbrio mental. Mas leiam os livros de Ivone. E que nós poderíamos dizer, nós, que fomos chamados a este entendimento, a este conhecimento da realidade espiritual. Como estamos usando essas nossas faculdades? Como estamos trabalhando e trabalhando-nos? Porque todo o trabalho espiritual se reporta à nossa mudança interior. Nos convida exatamente a isto. A nos percebermos como seres em evolução, sem o sentimento e sem a carga de culpa, mas sim entendendo que cada passo, cada queda, cada erro são experiências que nós precisamos para aprender, para crescer na direção da luz. Mas o caminho é o amor. E eu me recordo aqui, se me permitem colocar, de uma mulher extraordinária, que pela sua vida também se reporta a este intercâmbio. Uma mulher que certa noite se encontrava no seu lar, envolvida por energias nefastas, doentias, e diziam que ela era cometida por 7 espíritos. Imagine, se um já é problema, imagine 7, não é? E naquela prostração em que ela se encontrava, ela que era uma mulher conhecida,
requestada pelos homens poderosos da época, naquele dia, naquela noite, ela não recebia ninguém. Ela se encontrava, digamos assim, num torpor imenso que a acometia em determinadas noites de lua cheia e despedira todos aqueles seus convidados, entre aspas, que batiam à sua porta. Não atendia ninguém. Mas naquela noite, um homem, um mendigo, bateu à sua porta. Batera com um cajado tão forte que os escravos saíram apressados. Como que é isso? Você não está vendo? Não pode bater aqui. A senhora não recebe ninguém. Imagine receber você, que é um mendigo. Ela hoje dispensou um sacerdote, um poderoso. Não vai receber ninguém. Como se atreve? E aquele homem insistia veementemente porque ele queria falar com a senhora. Diga para ela que eu estou aqui. Diga para ela que eu trouxe uma notícia que ela esperava. E aquele escravo que estava ali à porta, bateu-lhe a porta na cara, disse, vai embora agora, senão eu vou soltar os mastins sobre você. Fora, mendigo, vagabundo. Mas aquele homem, como se tivesse com a força poderosa ali naquele momento, insistiu. Bateu mais uma vez com o cajado no chão, que ecoou porta dentro. E mais uma vez aquele homem vem enfurecido, tentando barrar aquele atrevido. E quando ele vai abrir a porta, aquele homem empurra de vez e adentra o espaço daquela casa. As criadas, apressadas, angustiadas, não faça isso, não entre no quarto da senhora, ela não pode ser incomodada. Mas ele não escuta e adentra aquele lugar e vai na direção daquela mulher que se encontra prostrada. E diz, senhora, acorde, eu vim trazer a notícia que a senhora esperava. Eu sou aquele homem que tu encontraste na rua, mendigando, ferido, chagado, e tu passaste na tua leiteira, plena de beleza, te dignaste a olhar para mim. E eu disse, piedade, senhora, piedade, me dê alguma moeda para que eu possa ir ao encontro do meu Senhor. Ele irá lavar as feridas da minha alma, ele irá curar estas úlceras que destroem o meu corpo. E tu olhaste para mim e disseste, vai, toma estas moedas, e se tu encontrares algum dia este homem que tu dizes que irá curar a tua lepra, vem a mim, para que eu também possa ir ao encontro dele. E partiste. E eu consegui, senhora, encontrar aquele homem que, vestido de luz, limpou a lepra do meu corpo. Olhe como eu estou. Abre aqueles farrapos que eu cobriam seu corpo e vê. Veja, meu corpo está perfeito. E aquela mulher, ouvindo aquela cantinela, ainda envolvida naquele torpor, olha para ele. Ah, meu amigo, tu tiveste sorte, porque ele te curou, mas a mim, desgraçada que sou, a lepra está na alma, ele jamais poderá limpá-la. E aquele homem insiste, não, senhora, não é o que tu estás pensando. Este homem que eu falo ama os miseráveis, os infelizes, os desgraçados, os excluídos. Ele com certeza irá te acolher. Vem comigo, ele está aqui em Cafarnaum. Está aqui tão próximo, vem comigo. E aquela mulher,
como se de repente, envolvida pela esperança, se levanta, chama a sua criada, me ajude aqui a vestir. E sai com aquele mendigo na direção do barco, para atravessar o mar da Galileia na direção da cidade de Cafarnaum, do outro lado da margem, em busca de Jesus de Nazaré. Que momento singelo nos retrata Humberto de Campos. E eu convido vocês a penetrar nas páginas luminosas que Humberto de Campos traz ao se reportar desse momento tão magnífico. E aquela mulher vestida com um manto escuro vai no barco e o mendigo vai conduzindo na direção de Cafarnaum. E ela ainda temerosa ao saltar em terra firme, porque se sentia constrangida. Ela sabia o que carregava na alma, o seu sofrimento. Ela sabia o quanto ela se achava impura diante daquele que ela percebia como ser luminoso, ser de luz. Mas aquele mendigo, como se tomado por uma força diferente, empurra na direção. Diz, ali é a casa de Simão Pedro, é ali que ele está. Vai! E ela, como se envolvida por aquele impulso de coragem nova a envolvê-la, abre a porta. E a luz do luar, que perpassa, ela percebe um ser longilíneo, de cabelos longos caindo sobre os ombros, no torno de mel, iluminado pela luz da lua. E ela percebe, no ângulo que ele se volta, é como se ele soubesse que ela estava ali. E ela entra, e eis que se estabelece um diálogo memorável. E ela diz, Rabone, que quer dizer mestre, mestre querido. E Jesus volta-se para ela e diz, Maria, como se dizendo, em breves palavras no seu nome, demoraste tanto. E ela surpresa, como tu me conheces? Ela nunca tinha visto. Ah, Maria, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Aquele momento é o ápice, digamos assim, da vida de Miriam de Migdon, ou Maria de Magdala. E ela diz, Senhor, o que posso fazer? Eu sou uma infeliz. Vivo envolvida por tantos demônios que me consomem a alma e por tantos homens que me exploram. O que devo fazer? E Jesus diz apenas uma palavra. Ama. Ama Maria. E ela, naquele momento que buscava o sentimento do amor mais puro, encontrou naquele homem que estava vendo por primeira vez a essência do amor. E Jesus continua o seu diálogo. Ama Maria. Ama os filhos. E naquele momento, mais uma vez, ela sente uma dor na alma. Ela não tinha filhos. O seu ventre tinha sido varado 1000 vezes. Mas ela não tinha filhos. Como o Senhor? Ah, Maria, quando eu digo ama os filhos sem mãe. As mães sem filhos. Ama. Num convite amoroso para que ela saísse de si mesma
e encontrasse a essência do amor na presença do outro. Ama Maria. E ela diz naquele momento: Senhor, por ti eu daria a minha vida, tocada na alma, nos seus sentimentos mais profundos que aquele homem fazia com que aflorassem do pântano o lírio mais puro. E o diálogo finaliza. Vai, Maria, ama. Ela sai daquele momento, daquela casa, como se o mundo inteiro tivesse mudado. Retorna à sua casa, ao seu recanto de luxúria, e uma notícia ecoou no outro dia, em Magdala. Maria enlouquecera. Começou a dar tudo o que tinha, suas joias, seus bens, suas roupas finas e caras, tudo, sacudiu tudo pela janela e enlouqueceu. A mulher enlouqueceu. Apenas ficara com um vaso de alabastro, presente de sua mãe, onde tinha um dos perfumes mais caros, o perfume de nardo. E aquela mulher começou a ser percebida em cada momento em que Jesus, caminhando pelo mar da Galileia, em todas as outras regiões, aquela mulher acompanhava o Mestre querido. Deixara para trás no momento de coragem, de romper com toda aquela carga de pecados, entre aspas, de equívocos, de erros, para caminhar na direção do sentimento mais nobre, que é o amor. E começou a acolher as crianças que se encontravam muitas vezes naquele momento em que Jesus, nas suas pregações, e as mães ali atarefadas, com que carinho ela acolhia aquelas crianças. Mais adiante, quando Jesus chegar ao término da sua missão, do seu messianato, e que fora crucificado, e ela se sentira uma solidão tremenda, porque o Mestre querido já não estava mais entre eles. E com que ansiedade ela procurou Pedro e todos aqueles amigos de Jesus para contribuir com a sua presença. Mas ela era a mulher. Ela era a mulher estigmatizada. Era a mulher que chamava a atenção pela sua beleza, que causava ciúmes nas outras mulheres, que os homens a viam apenas como um símbolo sexual a ser explorado. Não encontrar abrigo, não encontrar emprego, não encontrar acolhida. E um dia, quando ela se encontrava às margens do mar da Galileia, com um coração saudoso, recordando Jesus, que vira tantas vezes ali naquele lago, eis que ela percebe que um grupo de mendigos chamavam a atenção pelo badalo que carregavam em seus pescoços. Eram os leprosos, que vinham na direção da praia em busca de Jesus. E um deles se destacou e se aproximou dela e disse: a senhora sabe onde está Jesus? Ah, meus irmãos, Jesus já não está mais conosco. Crucificaram-no. E que desespero não se envolveu naquele instante aquelas criaturas, porque a esperança fenecia diante daquele momento em que Jesus já não estava mais
entre eles. A esperança de poder limpar a lepra do corpo, as feridas que carcomiam suas carnes. A esperança de ficarem bons, limpos, já não mais existia. Mas aquela mulher corajosa disse: vocês vão para onde? Nós vamos voltar para aquele recanto imundo onde nós vivemos. O Vale dos Imundos, como era conhecido. Para chorar a nossa desgraça, a nossa miséria. Meus irmãos, naquele momento ela se lembrou do convite de Jesus. Vai, Maria, ama os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filhos. Ama e segue com eles. Que coragem! Será que nós teríamos essa coragem? Nós somos convidados hoje a termos as experiências espirituais através da mediunidade, quiçá ostensiva ou não, ao exercício do amor. É isso que Jesus nos convida a cada momento, para que nós possamos ir além da nossa zona de conforto, para ir ao encontro da dor, daqueles que sofrem, que choram. E quantas oportunidades não existem aqui nesta casa? Ou quiçá no nosso bairro, na nossa rua, no nosso trabalho, por que não? Quem sabe aquele outro que não carrega consigo a lepra do corpo, mas a lepra da alma, com as suas feridas, seus conflitos interiores. Hoje, uma amiga me disse assim: como é difícil a gente conviver. Conviver principalmente com aqueles que a gente percebe que são falsos, que se aproximam de nós por interesses. Como é difícil. E ali naquele momento eu vira que era uma oportunidade de algum modo poder ajudar aquela irmã. Não falando, eu sou espírita. Não precisamos dizer. Precisamos agir. E eu falei para ela, dentro da minha simplicidade: amiga, Jesus está te convidando a ver no outro o seu irmão. Quiçá aquela criatura que você percebe que é falsa, quantos conflitos ela carrega na alma? Quantos problemas? Mas você já tem um outro conhecimento. Você já caminhou um pouco mais. Por que não olhar com outros olhos aquele irmão ou aquela irmã? Não, mas eu não consigo. Não importa, não julgue. Cada um carrega por si o seu fardo, a sua cruz. Ajude. Abrace. Quebre essa muralha invisível criada, porque o outro está precisando de socorro. E a maneira dele externar é isso. Quantos de nós não estão ao nosso derredor precisando desta nossa particularidade, da mediunidade de um abraço? Um abraço que envolve a alma, que renova o outro ser, que está precisando apenas
deste sentimento mais nobre que se chama o amor. Então, o convite desta noite para cada um de nós, nesta simples reflexão sobre mulheres médiuns. Amém. Eis o convite de Jesus. E eu encerro aqui a minha fala, agradecendo a oportunidade deste momento de convivência, dizer o quanto vocês já caminharam mais além. Ao nos ouvir pacientemente, eu sei que vocês têm muito mais conhecimento, mas já estão avançando no sentido de pacientemente ouvirem. E o nosso querido irmão, Jesus Gonçalves, ele diz: Deus te abençoe a fé por onde fores, adornando-a de luzes renascentes, nos sonhos e esperanças que acalentes, a suprimir pesares e amargores. Deus te engrandeça em tudo quanto intentes, embora suportando as próprias dores, e o intuito de amparar os sofredores e os cansados, os tristes e os doentes. Ó irmã coragem, alma da alegria, sempre servindo e amando, dia a dia, enaltecendo as provas benfazejas. Ser grata à vida e à luta, chora e canta. Jesus te inspira a estrada clara e santa, mensageira do amor, bendita sejas. Muita paz, que possamos levar para os nossos lares a energia amorosa do Cristo que aqui se instala, quando nós o recordamos e trazemos à nossa memória. Jesus nos abençoe.